Olá, tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aqui agora eu vou falar sobre a parte 2 aqui do curso de Amazon S3, né? Vou começar falando aqui sobre o upload de dados, como a gente realiza o upload no Amazon S3. Então, um dos canais para realizar a ação do upload é o console do Amazon S3, que ele permite o upload através da interface web. Ele suporta arquivos de até 160 GB. E para arquivos maior que 160 GB, a gente utiliza o AWS CLI ou um SDK AWS. Agora falando sobre o AWS CLI e os SDKs, né? Eles permitem maior flexibilidade e controle para os uploads. Ele tem suporte para operações de upload multipart, que nada mais é do que dividir os arquivos grandes em partes menores para a realização do upload de forma paralela, melhorando a eficiência e velocidade do upload. Também podemos fazer o upload através da Preview REST, né, que é uma integração direta com a aplicação, e você consegue realizar um upload programático, né, através de programação. Você consegue realizar o upload. E ele suporta o upload multipart para arquivos grandes também, tá? É, Sobre download de dados, a gente consegue fazer o download também no console da S3, né? De forma simples, download. E aí você consegue fazer baixar diretamente da interface web os arquivos, né? Agora, o download também pode ser feito no SLA e nos SDKs, e eles permitem os downloads de forma programática e automatizada, né? E são úteis para grandes volumes de dados e integrações com outras aplicações. Falando um pouquinho sobre transferência de dados em massa, o S3 TCP com Amazon MR pode ser utilizado como ferramenta para copiar grandes volumes de dados entre buckets, tá? Ele usa o processamento paralelo para otimizar a transferência. Então você consegue fazer essas transferências em massa de dados entre buckets. Agora eu vou falar um pouco sobre replicação de dados. Sobre replicação, a gente tem dois tipos de replicação: o CRRR e o SRRR. Né? Um sendo uma replicação para regiões, o outro entre regiões, o outro sobre a mesma região. Então, falando aqui sobre replicação entre regiões, né? Então, ele permite a cópia automática e assíncrona dos objetos entre buckets de diferentes regiões, né, da AWS. Ele visa atender a requisitos de conformidade, latência e eficiência operacional, né, quando há necessidade de realizar ter os dados em diferentes regiões da AWS, né? E a gente tem a replicações sobre replicação de regiões. A gente tem a configuração dele. Ele envolve a definição de regras de aplicação do bucket de origem que especificam quais objetos devem ser replicados, né? Quando você necessita realizar a aplicação entre regiões, você precisa habilitar o versionamento tanto no bucket de origem quanto no bucket de destino, né? Agora, replicações na mesma região, que é o SRR, né? É, ele é similar, ele é bem similar ao CRR, só que a diferença é que ele ocorre na mesma região. Então ele faz a replicação entre pontos de disponibilidade na mesma região e ele é útil para replicação de dados entre contas e backups adicionais, né? Agora falando um pouquinho sobre o S3 Replication Time Control, que é uma funcionalidade do S3 que oferece garantia de tempo de replicação. A replicação é de 99,99% para novos objetos em até 15 minutos. E ele é útil para aplicações que exigem replicação rápida, tá? Falando agora sobre o versionamento de objetos. O que é o versionamento, né? O versionamento ele permite manter múltiplas versões de um mesmo objeto no mesmo bucket, né?
E ele é útil para recuperar objetos que foram excluídos acidentalmente ou foram sobrescritos, né? E quando você habilita o versionamento, ele tenta preservar todas as versões de um objeto armazenado, né? Então, todas as versões de alterações, ele mantém o histórico ali na AWS. Como que a gente habilita o versionamento? A gente vai no console do S3, entra no console de gerenciamento da AWS e navega até o serviço do S3. A gente seleciona o bucket, é, vai em propriedades e clica em versionamento e a gente consegue ativar ou desativar o versionamento por bucket nessa opção. Depois que habilitado, todos os objetos e modificações vão receber um ID de versão único e a gente pode restaurar versões anteriores conforme necessário, caso haja necessidade. Agora falando um pouco sobre políticas de bucket e controle de acesso. Os controles de acesso podem ser feitos tanto em dois momentos, né? Nas políticas de bucket, para você ter nível de bucket, e no IAM. E as políticas de bucket, você para realizar, acessar, você acessa através no console das três. Você seleciona um bucket desejado, né? Você vai na aba de permissões, você vai ter a parte de política de bucket e você consegue editar ou inserir uma política de bucket utilizando JSON, tá? E as políticas de IAM, normalmente quem já está acostumado com o ambiente da cloud da Amazon já sabe como funciona que ele cria políticas que atribuem permissões a usuários ou grupos, né? E você consegue especificar ações permitidas ou negadas como um get object ou put object do S3, né? Basicamente foi isso para hoje. Nos vemos aí no próximo vídeo.